Oi crianças, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai contar uma história, a história da caixa de ferramentas. Então há muito tempo atrás tinha um empresário que ele era dono de uma grande construtora que construía muitas coisas por aí. Então esse empresário ele precisou fazer uma viagem. E era uma viagem que ia durar muito tempo, era quase um ano de viagem. Ele ia fazer novos negócios. Então ele ficou pensando, como é que eu vou fazer agora para fazer essa viagem? Será que eu vou ter que fechar a empresa? Porque eu não tenho ninguém que possa me ajudar. Como é que será que eu vou resolver isso? Ele pensou e ele teve uma ideia. Já sei, eu vou chamar os 3 melhores funcionários que eu tenho. Vou pedir ajuda deles para cuidar da empresa. Então ele foi lá e ele chamou um funcionário bem antigo que trabalhava com ele já há muitos anos. Daí ele entregou para esse funcionário uma caixa de ferramentas e disse para ele, olha, eu vou deixar contigo essa caixa de ferramentas aqui, ó, que é bem grandona. E eu vou precisar que tu cuide muito bem da nossa empresa, hein? Porque aqui nessa caixa tem todas as ferramentas necessárias que tu precisa aqui para cuidar da empresa. Então eu conto contigo, tá? Daí o funcionário, não, pode ficar tranquilo, chefe. Vai tranquilo para a viagem, que eu vou cuidar muito bem aqui dessas ferramentas. Aí ele chamou um outro funcionário que estava na empresa já há alguns anos. Daí ele disse para esse funcionário, olha, eu vou fazer a viagem, e é uma viagem assim que vai durar muitos meses. Então eu preciso da tua ajuda, tá? Eu vou deixar contigo essa caixa de ferramentas aqui, ó. É uma caixa um pouco menor, mas assim, ó, fica tranquilo, porque aqui dentro tem todas as ferramentas que tu precisa para cuidar da empresa também. Então eu preciso muito da tua ajuda, hein? Tu me ajuda a cuidar dessa empresa. Daí o funcionário, não, fica tranquilo, chefe, pode contar comigo. Pode fazer a viagem bem tranquilo que eu vou ajudar a cuidar da empresa. Daí ele pensou, o empresário pensou, e agora quem será que eu vou chamar, né? Eu já sei, eu vou chamar o nosso estagiário, que começou aqui na empresa há tão pouco tempo, né? Daí ele foi lá e conversou com o estagiário, era um rapaz bem jovem, que tinha começado na empresa recém alguns meses. E ele disse, olha, eu preciso muito da tua ajuda. Eu vou deixar contigo essa caixa de ferramentas aqui, ó. E eu quero muito que tu cuide dessa caixa de ferramentas, que tu utilize essas ferramentas então aqui na empresa para ajudar os outros colegas a cuidarem da empresa. Aí o estagiário, não, chefe, pode deixar, fica tranquilo. Pode fazer a viagem que eu vou cuidar muito bem dessas ferramentas e também da empresa. Aí o empresário saiu para viajar, ficou meses e meses fora. Aí ele voltou. Quando ele voltou muito curioso, né? Ele queria saber o que cada um tinha feito com as ferramentas que ele tinha deixado. Daí ele foi lá e chamou o primeiro funcionário, aquele que já estava há muito tempo na empresa. E disse para ele assim, e aí, como é que tu passou esse tempo que eu tive fora? Deu tudo certo? Tu conseguiu usar as ferramentas que eu te deixei? O que tu fez? Me conta. Daí o funcionário, chefe, eu andei por essa cidade, passei por aí e eu vi que tinha muitas pessoas idosas que não tinham onde morar. Então eu pensei, eu vou pegar as ferramentas que o chefe me deixou e eu vou construir para essas pessoas idosas casas para que elas possam ter onde morar, onde serem cuidadas, né? Daí o chefe, nossa, que legal, que boa essa tua ideia, hein? Eu não tinha pensado nisso. Que bom então que tu construiu essas casas para as pessoas ficarem. Muito bem, hein? Meus parabéns. Daí o chefe chamou o outro funcionário, que era o funcionário que já estava há algum tempo ali na empresa, e perguntou para ele, e aí, me conta, o que tu fez com as ferramentas que eu deixei contigo? Conseguiu aproveitar elas bem? Daí o funcionário disse, sim, chefe, mas a primeira coisa que eu fiz, sabe o que eu fiz? Eu construí um hospital aqui para nossa cidade. Porque eu vi que a nossa cidade estava precisando, assim, tinha muitas pessoas doentes
E eu quis aproveitar essas ferramentas, quis aproveitar os materiais que tu deixou para construir esse hospital. E eu vi que as pessoas ficaram bem felizes agora aqui na nossa cidade. Daí o chefe, nossa, outra excelente ideia, que coisa boa, hein? Vocês aproveitaram muito bem as ferramentas que eu dei. Que legal. Daí o chefe foi lá e chamou o estagiário que estava há pouco tempo ali na empresa, né? Só que quando o estagiário entrou, o chefe já viu que as coisas não tinham ido muito bem. Porque o estagiário tava com uma cara assim, nervosa, ele tava meio triste assim. Daí o chefe, e aí? Mas o que aconteceu? Por que tu tá assim com essa cara tão triste? Daí o estagiário disse, chefe, tu me desculpa, mas assim ó, eu tive muito medo durante esse período que tu ficou fora. E eu também fiquei com muitas dúvidas, eu não sabia muito bem o que fazer com essas ferramentas. E eu sei, chefe, que tu é um chefe muito exigente. Então eu achei melhor guardar essas ferramentas para não estragar elas. Então eu guardei lá na minha casa, pedi ajuda da minha mãe, a gente guardou. Então aqui estão as ferramentas que tu me emprestou, ó, estão bem novinhas, viu? Eu nem usei elas. Daí o chefe olhou assim, pá, mas era importante tu ter usado as ferramentas. Eu dei as ferramentas para todo mundo para serem usadas. Olha só, essa ferramenta que tu tem aí na tua caixa, ela já tá até enferrujando. Daí o estagiário ficou assim assustado e disse, chefe, então eu fiz algo errado, tu vai me demitir então? Daí o chefe, não, nem capaz. Eu gosto muito de todos vocês aqui da empresa. E assim, ó, vamos combinar uma coisa, sempre que tu tiver dúvida, sempre que tu tiver medo, tu pergunta, tu pede ajuda para os teus colegas, porque todo mundo aqui na empresa tá aqui para se ajudar. A gente é uma grande equipe, então a gente tem que se ajudar. Então se tu tiver dúvidas, pergunta. Se tu tiver medo também, conversa com alguém, porque o medo não faz bem pra gente. Tá aí o estagiário, pá, chefe, ai, que coisa boa conversar contigo. Olha, porque eu fiquei muito preocupado nesses últimos meses, se eu ia conseguir fazer as coisas ou não. Então eu achei melhor guardar a caixa de ferramentas. Mas olha, chefe, muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter voltado e ter conversado comigo assim, desse jeito. Daí o chefe, não, fica tranquilo, me dá um abraço aqui. E eles voltaram a fazer as atividades deles lá na empresa. Então, com essa historinha, né, a gente vê como é importante a gente saber usar as nossas ferramentas, né? Que são as nossas habilidades, que são os nossos talentos, né? Às vezes a gente tem tantas coisas boas dentro de nós e às vezes a gente vai se ocultando, vai deixando de lado, vai ficando com medo. E na verdade a gente tem que aproveitar essas oportunidades para poder utilizar isso, né? Principalmente se for para o bem. E quando a gente tiver dúvida, quando a gente tiver medo, porque a gente sempre tem medo, né? E a gente tem sempre muitas dúvidas. Então quando a gente tiver esses momentos assim de insegurança, é legal a gente lembrar de Jesus, né? Nosso amigão, que sempre nos cuidou, sempre nos amou muito. E como é importante a gente fazer uma prece para ele, né? Agradecendo e pedindo ajuda. Então, que nem um estagiário, né? Quando ele tivesse com medo, ele poderia ter feito uma prece. Mas agora ele aprendeu. Aprendeu que ele pode sim contar com o chefe, contar com Jesus, contar com todo mundo. Então essa foi a nossa historinha. Espero que vocês tenham gostado bastante, que vocês estejam bem e que todos nós possamos utilizar os nossos talentos, as nossas habilidades sempre para o bem. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Que assim seja.